Samantha vê nas redes sociais os comentários negativos sobre ela por causa da denúncia de Dário. Samantha chora, toma remédios com álcool, chama Dário de maldito e diz que não vai deixar aquilo assim. Álvaro diz a Samantha que já está farto das mentiras dela, dos escândalos e do mesmo lixo de sempre. Ele diz que ela está acabada e que essa reputação que cuidava como tesouro se terminou. Samantha diz para ele não estar tão seguro, que vai esclarecer aquilo e desmentir Dário. Álvaro diz que é melhor ela se acostumar com a rejeição das pessoas, assim como ele tem que se acostumar a ser o marido corno. Nancy diz a Ângela que com a denúncia feita contra Fernando, agora elas devem esperar o processo seguir. Álvaro diz a Ângela que brigou com Fernando porque tinha que colocar aquele imbecil no seu lugar. Ângela faz um curativo nele, onde Fernando lhe deu um soco. Leonardo vê e não gosta. Álvaro diz a Ângela que quando soube que alguém quis colocar a mão nela, morreu de ciúmes. Ângela diz que ele não tem o direito de sentir ciúmes dela e que não acredita que ele queria ajudá-la a realizar o seu sonho. Álvaro diz que dessa vez não há nenhum engano e que fez isso por amor a ela. Ângela manda ele entender de uma vez que não há forma de que ela volte a acreditar nele. Samantha faz um vídeo desmentindo Dário e nega categoricamente as acusações dele. Ela diz que qualquer prova que Dário apresente contra ela é falsa. Oscar pede perdão a Ed, jura que quer que a relação dos dois funcione e acaricia o rosto dele. Samantha vai saindo de sua sala. Oscar vê e imediatamente se afasta de Ed. Ed diz a Oscar que quando ele não se envergonhar de si mesmo e dele, então eles conversarão. Leonardo diz a Ângela que a viu muito próxima de Álvaro e isso lhe faz mal. Ângela diz que estava fazendo um curativo nele e conta que ele brigou com Fernando pelo que fez a ela. Ângela diz a Leonardo que eles não precisam de mais tensão. Leonardo diz que somente quer abraçá-la. Ângela diz que quer o mesmo e eles se abraçam. Salma os vê e furiosa vai indo em direção a eles. Álvaro não permite e a leva dali. Salma diz a Álvaro que a maldita Ângela está lhe tirando seu marido. Álvaro manda Salma inventa algo para Leonardo sobre a falsa transferência dos 2 milhões para os Romero, mas não pode permitir que ele se separe dela. No dia seguinte, ao chegar do plantão, Leonardo recebe uma mensagem de Salma, dizendo que depois de tudo vai passar uns dias na casa dos pais, pois acredita que ele precisa de tempo para pensar bem nas coisas, porque de outra maneira não estaria pedindo para ela comprovar sua inocência. Salma pede para ele pensar bem antes de tomar qualquer decisão e diz que o ama. Leonardo envia uma mensagem para ela, perguntando se não é melhor eles se verem e resolver as coisas, pois não acredita que fugir seja a solução para resolver os seus problemas. Leonardo diz que não precisa de tempo, o que precisa é esclarecer a verdade. Samantha diz a Álvaro que quer que ele lhe dê o seu voto para tirar o pai dela da presidência do hospital. Samantha promete a Álvaro não tirar a Ângela do emprego se ele fizer isso. Álvaro diz que a essas alturas a palavra dela vale o mesmo que a dele, ou seja, nada. Samantha então diz que dará 2% das suas ações para ele se apoiá-la. Clara diz a Dário que quer um exame de DNA que comprove que o filho da enfermeira não é dele. Dário diz que hoje mesmo vai pedir isso a Ruth. Clara diz que enquanto Dário não demonstrar que esse menino não é dele, ela vai procurar outro lugar para morar, pois não pode estar com ele. Geraldo vai conversar com Álvaro sobre o seu voto, mas diz que não foi suborná-lo, como está quase seguro de que a sua filha já fez. Geraldo diz a Álvaro que a única coisa que quer é que ele pense em algo, em retificar o seu caminho e propõe que ele comece a fazer o correto, pelo menos uma vez na vida. Mirtes volta a se encontrar com Júlio, mas diz que não entende o que ele pretende. Júlio diz que só quer recordar o passado com ela e que ela é uma mulher que não se pode esquecer. Mirtes diz que nunca voltou a amar como amou a ele. Samantha briga com Dário, diz que vai processá-lo e que se ele se atrever a publicar algo dela, isso vai lhe custar a vida e ameaça fazer mal a Clarinha também. Júlio pergunta por que Mirtes o deixou se lhe ofereceu uma vida longe daquele lugar horrível que já havia tirado. Mirtes diz que tinha que preparar o seu futuro, a sua segurança. Júlio a beija e diz que faria qualquer coisa por ela. Mirtes pergunta como que fica o que ele disse sobre se vingar do que aconteceu com a sua esposa. Júlio diz que sabe que ela não teve nada a ver com isso e que foi um pretexto para voltar a se aproximar dela.
Estrelinha vai ao hospital fazer o seu tratamento e aproveita para ver Guigo. Geraldo vai visitar Adela no presídio. Ele diz que precisava vê-la e que nada é mais importante para ele do que ela. Leonardo fica sabendo que a mãe está saindo com Júlio e pergunta o que ele pretende. Flávia escuta e com ironia diz para Leonardo não questionar Júlio porque ele tem o direito de ser feliz com a sua nova namorada. Júlio tenta se explicar para Flávia, mas ela não permite. Leonardo diz que Flávia tem razão, que ele tem coisas mais importantes para fazer do que ficar questionando as intenções de Júlio com a sua mãe. Geraldo diz que quando Adela sair da prisão, vai viver para ele. E claro que ele viverá para ela. Adela pergunta se ele está falando sério. Geraldo então a beija. Abel continua morrendo de ciúmes de Nancy e quer que ela deixe de falar com seu amigo e também massagista. Nancy diz que ele não pode lhe proibir isso e nem nada. Abel pergunta se a primeira vez dela foi com esse seu amigo, que foi o seu primeiro namorado. Nancy diz que pensou que ele fosse um homem maduro, alguém com quem ela pudesse formar uma família, mas vê com tristeza que se equivocou e é melhor terminarem. Começa a reunião para escolher o novo presidente do consórcio Vega e Samantha pergunta a Álvaro qual é a sua decisão, se vota a favor do seu pai ou dela, que é sua esposa. Álvaro diz que vota para que Geraldo permaneça como presidente do conselho de administração. Samantha fica furiosa. Leonardo está conversando com Ângela sobre Salmo ter ido embora, quando recebe a ligação dela, dizendo que seu pai sofreu um infarto. Leonardo diz a Ângela que vai ter que ir até a cidade dos pais de Salma, porque apesar de tudo, o sogro sempre se comportou muito bem com ele. Ângela pede para ele não se deixar chantagear por Salma. Leonardo promete que não e diz que quer se livrar daquele pesadelo e fazer de tudo para que possam ficar juntos. Samantha diz que se Álvaro não tivesse se casado com ela não teria nada e manda ele não se atrever a traí-la. Álvaro diz que sente muito, mas a sua decisão está tomada. Samantha diz ao pai que continua sendo a sócia majoritária. Ele pode ser o presidente, mas as ordens é ela quem dá. E isso é a guerra. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo do capítulo da novela Contigo Sim. E não se esqueçam de deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.